A paz do Senhor, querido irmão e querida irmã. Que alegria ter você conosco nesse momento especial de estudo bíblico. Estamos na nossa jornada de 21 dias de estudo sobre o livro de Provérbios, e o tema de hoje, sem dúvida, é um dos mais profundos e transformadores: a importância da humildade. Neste vídeo, vamos explorar os capítulos 13 a 15 de Provérbios e como, nesses versículos, a palavra de Deus nos ensina a respeito da diferença entre orgulho e humildade. E como, aos olhos de Deus, a humildade é essencial para que possamos viver uma vida de sabedoria, paz e prosperidade espiritual. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor que nos conduza neste estudo e nos dê entendimento profundo de Sua palavra. Senhor Deus, te agradecemos por mais este dia de estudo na Tua palavra. Te pedimos, Pai, que abra os nossos corações e mentes para compreender as verdades que o Senhor deseja nos ensinar hoje. Que a humildade que Tu nos apresentas em Provérbios 13 a 15 nos transforme profundamente. Que possamos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia e viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Agora que pedimos a direção de Deus, vamos mergulhar nas Escrituras e entender como Ele descreve a humildade e o orgulho. Vamos começar com o entendimento teológico básico sobre esses dois conceitos e o que Provérbios 13 a 15 nos ensina sobre o assunto. A humildade e o orgulho são duas posturas do coração que, ao longo da Bíblia, aparecem como forças contrárias. A sabedoria de Provérbios nos ensina de forma clara como essas atitudes se manifestam na vida do ser humano e como elas afetam o nosso relacionamento com Deus e com os outros. Nos capítulos 13 a 15, Deus nos dá uma visão profunda e prática sobre a diferença entre essas duas qualidades. Provérbios 13, versículo 10 diz: "Onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança." Esse versículo nos dá um vislumbre de como o orgulho pode nos cegar, nos fazendo pensar que somos autossuficientes e que não precisamos de orientação. O orgulhoso se fecha à sabedoria e às instruções que Deus coloca diante dele, enquanto o humilde reconhece sua necessidade de aprendizado e crescimento. Em Provérbios 14, versículo 3, lemos: "Na boca do tolo está o bordão da soberba, mas os lábios dos sábios os guardarão." Aqui, somos alertados sobre o perigo do orgulho. O tolo se orgulha de suas próprias palavras, sem se preocupar com a sabedoria divina. O humilde, por outro lado, fala com sabedoria e prudência, buscando sempre honrar a Deus com suas palavras e atitudes. Mas como podemos aplicar isso na nossa vida? Como podemos discernir se estamos agindo com humildade ou se estamos sendo consumidos pelo orgulho? Uma maneira clara de identificar isso é observar nossas reações diante dos outros. O orgulhoso se sente ameaçado pela opinião alheia, enquanto o humilde é capaz de ouvir e aprender, sem ser dominado pela necessidade de se afirmar ou se exibir. Se você está gostando desse estudo e deseja se aprofundar ainda mais nos ensinamentos de Provérbios, não deixe de conferir os materiais de estudo exclusivos que oferecemos na descrição do vídeo. Esses recursos vão ajudar você a continuar crescendo na sabedoria e no conhecimento da Palavra de Deus. Ao adquirir esses materiais, você também apoia nosso canal, permitindo que possamos continuar trazendo estudos como este. Não perca essa oportunidade. Compreender as diferenças entre o orgulho e a humildade é apenas o primeiro passo. Agora, vamos olhar para o exemplo de como a humildade se aplica no nosso relacionamento com Deus e com os outros. Como essa virtude, mencionada várias vezes em Provérbios, deve se refletir na nossa vida cotidiana. É o que vamos descobrir agora. À medida que avançamos no estudo de Provérbios, podemos perceber que a humildade não é apenas uma virtude interna, mas uma atitude que se reflete em nossas ações, especialmente no nosso relacionamento com Deus e com os outros. Provérbios 15 nos dá uma visão clara de como a humildade deve se manifestar em nosso caráter e como ela pode impactar positivamente nossas vidas. Provérbios 15, versículo 33 diz: "O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e antes da honra vai a humildade." Esse versículo nos ensina que a humildade não é apenas uma qualidade moral, ela é essencial para a nossa relação com Deus. O temor do Senhor, que é a reverência e o respeito que devemos ter por Ele, está profundamente ligado à humildade.
Quando nos aproximamos de Deus com um coração humilde, reconhecemos a sua soberania e nossa necessidade constante de sua orientação. Quando olhamos para Provérbios 15, versículo 1, vemos a aplicação prática dessa humildade nos nossos relacionamentos interpessoais. O versículo diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aqui, aprendemos que a humildade nos permite controlar a nossa língua. Ao falarmos com calma e paciência, em vez de reagir com arrogância ou raiva, estamos refletindo a sabedoria de Deus em nossa vida. Isso não significa que nunca devemos confrontar ou corrigir alguém, mas sim que nossas palavras devem ser moldadas pelo amor e pelo desejo de edificação, e não pela necessidade de vencer ou ser superior. Quando praticamos a humildade em nossas relações com os outros, mostramos o caráter de Cristo. Ele, que sendo Deus, se humilhou ao ponto de morrer na cruz por nós. Filipenses 2, versículo 8. Esse exemplo supremo de humildade deve ser o nosso modelo em todos os aspectos da vida. Quando escolhemos não nos impor, mas servir aos outros com amor, estamos seguindo o exemplo de Jesus e atraindo o favor de Deus para nossas vidas. Em Provérbios 13, versículo 18, lemos: pobreza e vergonha virão para o que rejeita a instrução, mas o que escuta a repreensão será honrado. Esse versículo nos lembra que a humildade também está ligada ao reconhecimento de nossas falhas e à disposição de aprender. O humilde está aberto à correção e à instrução, pois sabe que a sabedoria de Deus pode ser encontrada em todos os momentos da vida. Agora que compreendemos como a humildade deve refletir no nosso relacionamento com Deus e com os outros, podemos entender ainda mais o poder transformador que a humildade pode ter em nossas vidas. Vamos, então, explorar os frutos dessa virtude na nossa vida prática e como ela pode trazer paz e prosperidade. Agora que já exploramos o significado e a importância da humildade em nosso relacionamento com Deus e com os outros, é hora de olharmos para os frutos que essa virtude gera em nossas vidas. O que acontece quando decidimos viver com humildade e permitir que ela guie nossas atitudes e comportamentos? Provérbios 15, versículo 16 nos ensina algo poderoso. Melhor é o pouco com temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Este versículo nos mostra que a humildade nos traz paz interior. Quando buscamos viver humildemente diante de Deus, não nos preocupamos em acumular riquezas ou status, porque sabemos que, no fim, a verdadeira prosperidade vem do temor do Senhor. O humilde é aquele que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, experimenta a paz de Deus, porque confia plenamente na sua soberania. Esse versículo nos leva a refletir sobre uma das maiores promessas que a humildade traz: paz. A busca incessante pelo poder, pelo controle ou pelo reconhecimento pode nos levar à ansiedade, ao estresse e à falta de contentamento. Mas quando nos tornamos humildes e dependemos de Deus, encontramos uma paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, versículo 7. Em Provérbios 15, versículo 9, lemos: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas o que segue a justiça, ele o ama. O humilde que busca viver segundo a justiça de Deus será amado por ele e, como resultado, viverá em paz. Além disso, a humildade também nos leva à verdadeira prosperidade. Provérbios 15, versículo 33 nos ensina: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e antes da honra vai a humildade. Quando buscamos a sabedoria de Deus, colocamos nossa vida em alinhamento com sua vontade, e isso nos leva a prosperar de uma maneira que vai além da simples obtenção de bens materiais. A verdadeira prosperidade que vem da humildade inclui uma vida de alegria, paz, saúde e relacionamentos abençoados. Na prática, isso significa que, ao vivermos com humildade, não estamos mais buscando fazer as coisas por nossa própria força ou inteligência, mas reconhecendo nossa total dependência de Deus. Quando seguimos a sua direção com humildade, Ele nos guia para o caminho da prosperidade verdadeira, que é aquela que abençoa tanto a nossa vida quanto as vidas das pessoas ao nosso redor. Compreender que a humildade traz paz e prosperidade é um passo importante, mas é essencial também que aprendamos a cultivar a humildade em nossa vida cotidiana. Como podemos, de maneira prática, aplicar esses princípios para que a humildade se torne uma parte integral de nosso caráter? Vamos explorar isso no próximo capítulo.
Agora que vimos o que a humildade pode gerar em nossas vidas, é hora de aprender como podemos cultivar essa virtude no nosso dia a dia. A humildade não é algo que acontece de uma vez. Ela é um processo contínuo de transformação interior que se reflete em nossas ações diárias. Provérbios 15, versículo 33 nos dá uma pista sobre como cultivar a humildade. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e antes da honra vai a humildade. Este versículo nos lembra que o início da humildade é a reverência a Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus em oração, leitura da palavra e adoração, mais somos moldados pela sua sabedoria. A humildade começa quando reconhecemos nossa posição diante de Deus, aceitando que precisamos dele em todos os aspectos da nossa vida. Outro versículo-chave é Provérbios 12, versículo 1. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. A humildade está diretamente ligada à nossa disposição de aprender e aceitar a correção. Se queremos crescer em humildade, precisamos estar dispostos a ouvir, aprender e aceitar que sempre há algo que podemos melhorar. Essa atitude de humildade começa a transformar nossa maneira de viver, fazendo com que busquemos sempre melhorar, sem jamais nos acharmos acima dos outros. Além disso, Provérbios 14, versículo 29 diz: quem é paciente tem grande entendimento, mas o que é de ânimo impetuoso exalta a loucura. A paciência é uma das manifestações mais claras da humildade. Quando somos humildes, não temos pressa para nos afirmar ou ter o que é nosso por direito. A paciência permite que Deus opere em nós e através de nós, moldando-nos para sermos mais como Cristo. Por fim, a humildade também é cultivada ao servir aos outros. Jesus, o maior exemplo de humildade, disse em Mateus 20, versículo 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ao seguir o exemplo de Cristo e colocar as necessidades dos outros acima das nossas, cultivamos um coração humilde, que reflete a natureza de Deus em nós. Vamos agora encerrar este estudo com uma oração, pedindo a Deus que nos ajude a cultivar um espírito de humildade em nossas vidas. Senhor Deus, queremos te agradecer por tudo que aprendemos com a tua palavra hoje. Te pedimos perdão por todas as vezes que nos deixamos dominar pelo orgulho e pela autossuficiência. Senhor, ensina-nos a humildade de coração, como a de Cristo. Ajuda-nos a caminhar em sabedoria, ouvindo tua voz e praticando a paciência, a correção e o serviço aos outros. Que nossa vida seja um reflexo da tua graça e humildade. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado por este estudo e deseja continuar crescendo na sabedoria de Deus, não deixe de conferir os materiais de estudo na descrição do vídeo. Eles foram preparados para ajudar você a se aprofundar ainda mais na palavra e a aplicar esses ensinamentos em sua vida. Sua participação e apoio são fundamentais para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade. Que Deus abençoe sua caminhada de fé e humildade.